Você já sofreu de amor platônico? Se você fizer uma pesquisa no Google para saber o que é amor platônico, você vai achar coisas como o amor impossível, idealização do ser amado, ou até mesmo alguma coisa ligada a uma ideia de doença, uma ideia de amor patológico. Mas será que quando Platão escreveu sobre amor, ele estava falando dessas coisas? Eu sou Francine Tavares, pesquisadora do amor, doutoranda em Comunicação e Cultura na UFRJ e estou escrevendo uma tese sobre o discurso midiático do relacionamento saudável. Eu abri esse espaço para compartilhar um pouco do meu percurso de pesquisa, porque eu acho que esse é um caminho importante para ampliar o debate público a respeito do que a gente pesquisa nas universidades e também um caminho para a democratização da ciência no Brasil. A minha intenção aqui é começar esse espaço criando o que eu estou chamando de um glossário do amor. Eu vou falar um pouco a respeito dos principais conceitos de amor ao longo da história do Ocidente. E eu vou priorizar a perspectiva das ciências sociais e da filosofia, porque é o lugar de onde eu posso falar e também porque eu acho que existe uma deficiência de debate público a respeito desse tema amor a partir dessas perspectivas. E eu vou começar pelo amor platônico, porque essa se trata da primeira concepção de amor na história da filosofia. Para a gente entender o que Platão chama de amor, a gente precisa entender o básico da filosofia platônica. Para Platão existem dois mundos. O mundo das ideias, que é o mundo original, que é o mundo perfeito, estável, é estável porque não tem por que mudar, já que é perfeito, e é o mundo onde a gente encontra as ideias originais. E existe esse mundo, que é o mundo onde a gente está, que é o mundo sensível, material, que é o mundo das cópias, é o mundo das imperfeições. Basicamente, com isso a gente consegue avançar. Um outro ponto importante é que, quando a gente fala de amor platônico, na verdade está falando o que Platão escreveu sobre o que Sócrates falou. Então, os dois textos clássicos sobre esse assunto, que são Banquete e Fedro, tem ali a teoria platônica. Platão já está avançando nas ideias, na teoria das ideias, mas aí é Sócrates falando, porque Sócrates, como a gente sabe, não escreveu nada. Então, primeiro deles, Banquete, que é o primeiro texto que, de fato, tem como proposta pensar sobre amor, na verdade, pensa sobre Eros, porque na Grécia existem palavras distintas para falar sobre modos distintos de amor. Quando a gente fala de Eros, a gente está falando desse amor mais carnal mesmo, mais com caráter sexual. Esse banquete do qual Platão fala no texto é um banquete que foi dado como uma festa de comemoração. Agaton faz uma comemoração por conta de uma vitória que ele teve, e aí ele faz um convite a vários amigos filósofos para comemorar com ele, comer, beber. E uma prática muito comum desses encontros era esse exercício intelectual, né? Falar sobre coisas, discursar sobre coisas e pensar filosoficamente. E aí alguém vira e fala assim, gente, tô pensando aqui numa coisa. A gente já fez discursos e elogios para várias coisas, inclusive para o sal, mas a gente nunca fez um discurso, não existe ainda um discurso pro Deus mais importante, pro mais glorioso, pro mais perfeito, que é Eros. Bom, e aí vai ter todo mundo que está lá faz um discurso, né? O banquete ele faz justamente essa compilação desses discursos dos filósofos lá. Inclusive, é nesse texto que surge o registro, né, do mito das almas gêmeas. Sabe quando a gente vê filme romântico que tem lá uma pessoa espera a outra a vida inteira, acredita que existe em algum lugar do mundo alguém perfeito para ela, e essas pessoas se encontram, vivem felizes para sempre, às vezes não. Tem gente que acredita nisso até hoje. Essa crença, como registro, surge no mito das almas gêmeas contado por Aristófanes no Banquete. Então, Aristófanes, resumidamente, explica que no começo, né, Zeus fez os humanos perfeitos. Os humanos eram redondinhos e completos e eram muito felizes e viviam plenamente, não tinham com o que se preocupar. E aí, né, estavam lá sem ter com se preocupar, muito felizes. E aí, o que os humanos fizeram? Foram abusados. Tentaram subir nos céus, girando, girando, girando até subir os céus.
Zeus não ficou satisfeito com isso, achou uma afronta. E aí o que Zeus fez? Cortou os humanos no meio. Cortou. Porque para não destruir, na verdade, Zeus queria destruir tudo. Para não destruir, ele castigou, cortou. Isso foi também uma forma de domesticar os humanos e dar para os humanos uma função, que passou a ser o quê? Uma distração. O objetivo de vida de cada ser humano passou, que agora é dividido, passou a ser buscar essa alma gêmea a vida inteira, porque estava perdida por aí. Então, na verdade, a alma gêmea é um castigo de Zeus para os humanos que estavam sendo muito abusados. E por último, chega a vez de Sócrates fazer o discurso, o elogio dele a Eros. E ele faz uma crítica a todo mundo. Ele diz, olha, vocês falaram sobre a juventude, a velhice, a sabedoria, a falta, uma série de coisas. Mas ninguém falou aqui sobre o mais importante, que é a natureza do amor. Qual é, de fato, a natureza do amor? E aí uma característica de Sócrates é a seguinte, ele nunca fala por ele. Ele sempre incorpora alguém, alguma coisa, fala de um discurso, de uma sabedoria que ele ouviu de um outro lugar. Nesse caso, ele fala de uma conversa que ele teve com Diotima, que é uma estrangeira, sabe? Tem uma coisa que Sócrates diz que é importante porque o discurso de Sócrates está mais perto do que a gente pode compreender como filosofia platônica, sobre o que é o amor platônico de verdade. Sócrates vai dizer que Eros não é nem só um deus e não é nem só mortal. Ele é uma espécie de híbrido intermediário entre o mundo ideal, esse mundo celestial, e o mundo terreno. Porque Eros é filho de Poros, que é o deus da esperteza, e de Pênia, que é a deusa da pobreza. Por isso ele vai oscilar entre a sabedoria e a tolice. E aí, Sócrates vai dizer uma coisa muito importante para o entendimento do amor platônico, é que Eros tem como objeto de amor o belo. O que é belo? A beleza. E aí, por que é importante isso? Lembra que eu falei do mundo das ideias e o mundo material? Então, o amor na filosofia platônica vai ser aquilo que vai possibilitar aquele que ama ascender aos céus a partir da beleza que se encontra através da experiência amorosa. Só que existe a beleza inferior, que é a beleza dos corpos, e não são dos corpos femininos, são dos corpos dos rapazes belos e jovens, os mancebos, né, conhecidos como os mancebos na Grécia Antiga. Ele não era direcionado para as mulheres. Esse amor do qual Platão fala aqui, do qual Sócrates está falando, é esse amor do filósofo pelo mancebo e o contrário também, porque existia uma relação ali de troca muito importante, porque para o mancebo, para o jovem estudante, ter uma relação amorosa com um filósofo, com alguém que detém a sabedoria, era o máximo. E o contrário também, porque esse filósofo poderia ascender, poderia participar dessa experiência de beleza superior que está lá no mundo das ideias, a partir da relação com esse corpo belo. Por quê? Lembra? O belo é aquilo que é objeto do amor platônico. Então, o amor na filosofia platônica, ele tem essa função de mediação. Então, é aquilo que permite, uma das formas, na verdade, que permite esse trânsito entre o mundo inferior, o mundo material e o mundo das ideias. E aí a gente corta um pouquinho o banquete e vai para Fedro, porque Sócrates está lá passeando por Atenas. E Fedro chega e fala, Sócrates, por favor, dá uma chegadinha aqui, por favor, me tira, tô aflito com um negócio aqui. Ouvi Lísias falando lá sobre amor. E aí Lísias estava falando mal do amor, falando que amor era uma coisa ruim que atrapalhava os negócios. E falando que a amizade era superior ao amor, que amor nada a ver. Aí o que Sócrates faz, né? Aquela coisa toda, aquele charme, ele primeiro concorda, ele fala, realmente, o amor é isso, aquilo. Como de costume, Sócrates vai incorporar um daimonion ali, um ser, para falar um discurso que é diferente daquele primeiro. Mas ele não vai fazer o contrário, ele não vai fazer um elogio ao amor. Ele vai fazer uma coisa que é muito importante para a filosofia platônica, que é falar desse processo de ascensão através do aprimoramento da alma. Para Platão, a alma ela é construída por 3 elementos. O cocheiro, que é a razão, tá? Que é o intelecto, e 2 cavalos. Um cavalo é bom e outro cavalo é ruim. E esses cavalos são os nossos comportamentos, tá?
A função desse cocheiro é guiar esses cavalos de maneira correta para poder colocá-los nos eixos, colocá-los no caminho correto, no caminho justo e reto. E aí surge aí, nesse momento, um conceito muito importante para a gente entender moral grega, para a gente entender o modo de vida daquele período ali. Os gregos eram muito preocupados com os vícios, com os exageros. Então eles vão ter várias formas de lidar com isso. E a maneira como se lida com os vícios, a melhor maneira para se lidar com os vícios é através do que eles chamam de temperança. A temperança é a justa medida. Então é justamente a maneira de, através de um exercício racional moral, eu colocar esses cavalos nos eixos e me comportar de maneira justa, de maneira correta, de maneira equilibrada. Então, quanto mais a justiça moral for praticada, mais chance essa alma vai ter de retornar para esse mundo das ideias perfeito, que é o mundo em que todo mundo quer participar. E aí tem algumas pessoas que têm mais privilégio, têm mais facilidade de chegar lá, que são justamente os filósofos sinceros, isso é importante dizer, não os sofistas, e aqueles que amam os rapazes bonitos, os belos. Então, mais uma vez, o amor aparece complementando o que Sócrates tinha falado no banquete como um meio de ascensão do mundo inferior para o mundo superior, do mundo material, sensível, para o mundo das ideias. E como que isso acontece? Através da prática virtuosa de um amor carnal, de um amor direcionado para a beleza. Tanto que Platão vai dizer que o amor é um desejo de procriação no belo. Inclusive, existem várias críticas que Platão faz a esses amores que são direcionados única e exclusivamente para o prazer sexual. Não é isso que é amor platônico. Ele não quer terminar ali no prazer sexual, porque o amor ali, a beleza, inclusive, dos corpos jovens, lá dos meninos lá da Grécia Antiga, eles eram veículos de relação com a beleza superior. Então, não tinha essa intenção. Aí você pode se perguntar assim, mas Francine, por que eu tenho que saber o que é amor platônico? Bom, você não tem que saber nada, né? Mas se você vai usar a expressão, é interessante saber do que se trata. E tem outra coisa também. O pensamento platônico, a matriz platônica de pensamento, ela influenciou fortemente toda a nossa história, a história do Ocidente, o próprio cristianismo e a própria fundação do que a gente chama de modernidade. Então, é muito importante entender a história das ideias. Bom, mas agora que você já sabe o que é amor platônico, eu tenho uma fofoca grega para contar. Quem me aparece lá no banquete sem ser convidado e chega fazendo um barraco, um verdadeiro vexame? Alcibíades. Quem é Alcibíades, gente? Ele é um político lá de Atenas e ele é completamente apaixonado por Sócrates, mas louco, louco. Ao invés de Alcibíades fazer um elogio para Eros, um deus, né? Ele faz um elogio para Sócrates. E, bom, na verdade, a primeira parte desse elogio é uma declaração de amor, falando de todas as qualidades de Sócrates, quanto que ele é maravilhoso, quanto que é incrível estar com ele. Só que depois ele começa a falar mal, porque na verdade ele tem um amor não correspondido por Sócrates. E aí é muito engraçado, porque a gente acha que vexame de amor é coisa de mulher, né? Eu não sei qual foi a intenção de Platão ao levar Alcibíades para lá, ou ao falar disso. Mas que é interessante ver como que Alcibíades traz para a terra, para a realidade, para os problemas cotidianos e terrenos e mundanos, toda aquela discussão do amor, isso é